E acabamos a década dos isekais. Mentira, até parece que vai parar de ter isekai por hora. Se bem que, se você conhece um pouco sobre anime, você sabe muito bem que os animes sempre estão em constante transição pelo que é mais hypado por épocas. Tivemos o Sword Art Online. Sword Art Online foi acho que em 2011 e ele foi o que abriu o que nós conhecemos hoje em dia como o universo Isekai. Afinal, a cada temporada você vê quanto? 2 ou 3 Isekais são lançados. Isso já se tornou até um tanto enjoativo, eu concordo. Só que foi o gênero da década, em vez de o que estavam prometendo ser antes, que era ecchi. No início dessa década tínhamos uma quantia enorme, exorbitante de ecchi saindo, como o DXD e o HXH. E não estou falando de Hunter x Hunter. Se você procurar ecchi e HXH, tu vai saber qual que é. Outros animes também, como Bikini Warrior, só que isso daí já mostrou a decadência do título de ecchi, que é um ecchi mais pesado, que no entanto ele foi deixado de lado, transformado em mini animes, pois a quantia de pessoas que queriam o ecchi pesadão diminuiu, enquanto a quantia de pessoas, pelo menos no Japão, que queriam isekais apenas aumentou, que é, querendo ou não, um escapismo da própria vida. Então, o que eu tenho para falar sobre esta geração? Primeiramente, o anime dessa década. A década de 2010 a 2020 foi marcada com certeza, sem dúvidas alguma, com Shingeki no Kyojin. Vieram me falar em comentários, Shingeki no Kyojin não é shonen. Sim, eu acho que ele é shonen. Ele tem as características de um shonen. E ele é publicado em uma revista de shonen. Diferente do que aconteceu com o Jojo. Jojo teve até a parte 7, na metade dela foi para outra revista porque ele virou seinen. O Shingeki não ocorreu isso. O Shingeki é apenas um shonen com uma história bem desenvolvida. Então, vamos falar sobre essa última década. Nessa última década nós tivemos grandes animes como One Punch Man de comédia, nós tivemos grandes animes de drama como Kuzu no Honkai, no meu caso, que gostei pra caralho desse anime. Só que, sem dúvida, dá pra perceber a decadência que teve nos animes ecchi. Antes eles eram números altíssimos, depois eles começaram a diminuir os números altíssimos e cada vez cair mais ainda a qualidade da própria animação e não em si apenas de plot da história, coisas do gênero, usando desculpas para mostrar peitos. Isso é bem visível a partir do momento que você vê a decadência das temporadas de DXD. Primeira temporada lá em cima, hype, aí depois foi decaindo e atualmente as pessoas mal lembram o que foi High School DXD. Também tivemos High School of the Dead, que eu não lembro se é no começo, em 2011, 2010 também. Mas vivemos agora na era do Isekai. E também tivemos os nossos queridos Isekais inversos, como por exemplo Maid Dragon, onde é um anime de comédia, onde não tem que matar nenhum Mao, onde o cara não morre, é invocado em outro mundo, onde simplesmente criaturas de outro mundo vão para o nosso mundo viver em paz, pacificamente. Que é o que eu gosto de falar anti-Isekai, ou Isekai inverso, que é a pronúncia mais correta. Então, o que nós temos a dizer sobre esta geração de animes que saiu? Que foi longa, foram 10 anos, tivemos muitas coisas diferentes. E o shonen que mais me marcou, com certeza, foi a volta de Hunter x Hunter. O volta de Hunter x Hunter em 2011 foi o início, pra mim, o start do gatilho de falar, é agora. Essa é a geração. E o que me acontece? Acontece que Hunter x Hunter acabou e nós continuamos tendo muitos shonens cada vez melhores e cada vez piores também, dependendo do ponto. Shingeki no Kyojin é aquela linha fora da curva que é aquela... Shingeki no Kyojin é o shonen dos shonens que está lançando, onde as pessoas até ficam discutindo se ele é shonen ou seinen. Em compensação também temos outros animes que saíram de um clichê absurdo, que temos como exemplo nosso querido, mas não tão querido por mim, Black Clover, e o outro muito menos querido ainda por mim, Nanatsu no Taizai. Esses animes, que são o clássico do Isekai, renasceram por quê? Porque tivemos também términos de animes, e términos muitas vezes deprimentes, de não deprimente da história ser triste, mas sim de ter sido um final ruim. Por exemplo, tivemos o final de Bleach, o final de Fairy Tail e o final de Narutinho. E infelizmente, as coisas que a gente acompanhou acabaram que tiveram uns finais previsíveis e meio chatos, e até muito confusos na realidade, parecendo que simplesmente foram cortados pela editora do fim, falando, agora acabou o anime, acabe por aí. Porque é meio estranho Naruto acabar exatamente no capítulo 700, depois de uma vilã completamente aleatória aparecer, e ainda ter uma final battle de rivais. Isso é algo meio estranho, convenhamos. Enquanto isso, em Bleach nós tivemos um final que foi
uma flecha Quincy, anti-Quincy que saiu do cu, e o Ichigo vencendo tudo igual sempre foi. E de forma deprimente, chips não foram realizados, mas também tivemos o nascimento da obra da década atualmente pra mim, depois de Shingeki no Kyojin, que está sendo Boku no Hero, outro shonen, mas que está lá em cima. Foi nessa mesma década que nós também tivemos o JoJo aparecendo, cara. Quem não conhece JoJo atualmente? JoJo tem mais de 30 anos e agora virou hype mundial devido a David Production ter feito os animes. A bizarrice de JoJo conseguiu tomar as contas, porque o shonen vende, e o shonen é o shonen. O shonen sempre vai ser o principal de tudo que você for ver de anime. Então, o que mais eu posso abordar sobre essa década? Foi a década que nós tivemos o retorno de outros animes velhos sem ser JoJo, como Saint Seiya, os nossos Cavaleiros do Zodíaco, que tiveram Soul of Gold, também teve Sentia Show, e eu acredito que deve ter tido um terceiro anime ainda. Teve o Saint Seiya Omega. Você lembra de Saint Seiya Omega? Você não lembra. Ou seja, voltando a franquias antigas, como também Dragon Ball Super, que trouxe filmes como Battle of Gods, do Retorno de Freeza, e depois o melhor filme que eu considero de toda a franquia Dragon Ball Z em diante, que eu acho o Dragon Ball clássico muito bom, que foi o Dragon Ball Broly, Dragon Ball Super Broly, que puta que me pariu, foi uma animação fora do padrão e acima do comum, que eu fico abismado. Então, isso é o que eu acho que eu tenho que dizer sobre todos esses 10 anos. Foram 10 anos onde outros animes voltaram pra hype, tipo Neon Genesis Evangelion, um anime tão antigo, mas que de repente, devido a ter ido pra uma Netflix, virou hype de novo e todo mundo conhece e começou a discutir sobre o final de Evangelion. E, de novo, voltas de animes excelentes, como... Mentira, foi Evangelion uma grande volta, assim. Evangelion e Hunter x Hunter foram as coisas que voltaram, que eram antigas. Então, me diga, o que você achou da década de 10? Eu achei que foi a época da reciclagem. Reciclaram animes antigos e transformaram em novos, e tentando forçar com novos animes de Saint Seiya, novos animes de Dragon Ball, novos animes de Hunter x Hunter, novos animes de JoJo. Mas JoJo nunca teve anime. Teve os OVAs antigaços da Bat 3, porque a Bat 3 foi animada primeiro. E também teve a animação que nunca foi mandada pro resto do país, do resto do mundo, que foi a parte 1, também antigona, e a galera deixou no limbo eterno. Então, isso foi mais ou menos os anos 10. Foi quando os etes cresceram e os etes caíram. Foi quando os isekais cresceram e continuaram crescendo, e até hoje nós temos muitos isekais. Começou com Sword Art Online, e ainda temos Sword Art Online Alicization, e tem muita gente que ainda é muito fã de Sword Art Online, e eu fico abismado. Eu não consigo mais assistir Saô, só que tem muita gente que ainda gosta, então quer dizer que talvez não tenha falhado tanto essa década nisso. Eu que apenas não fui o público-alvo dela. Eu assisti animes até 2016 com afinco, aí depois eu parei, fiquei um bom tempo sem, mas em compensação eu não sinto que perdi tantas coisas. Talvez o Golden Kamuy tenha voltado de um jeito muito bom. Tivemos de animes antigos que foram reformulados, tivemos Dororo, que saiu nesse ano ainda. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que foi uma década incrível de transição de animes. Parou de ser apenas um anime escolar que estava sendo ali do meio de 2005 até mais ou menos 2012, 13. Era só anime escolar saindo. De repente trocou para anime de eti, e de repente já estava nos isekais, que tem eti também, etis até pesados, ao ponto de ter um isekai com uma mãe. Então, fica mais ou menos por aí essa temporada. Eu diria que essa foi uma grande temporada de 10 anos de transição, onde os animes ainda não se acharam ao certo. Foi a época onde os CGIs começaram a evoluir, mas também começamos a notar eles como forma precária. Foi a época onde todos os animes que nós gostávamos na infância voltaram de formas totalmente distintas e inovadoras de alguma forma, ou simplesmente reciclagens. Pokémon, que é um anime que ninguém mais assiste praticamente, a não ser quem é muito fã da franquia, que se reformulou de uma forma absurda. Ele estava virando um anime cada vez mais shonen na X and Y, e de repente, no Sun Moon ele voltou e virou um anime praticamente infantil, só que com uma comédia boa e com traços fluidos. Foi a década da briga de traços fluidos. É só lembrar da luta de Naruto vs Pain, onde teve toda aquela discussão que a animação era horrível, e depois teve Enfeite Apócrifa, o episódio que foi o episódio mais bem animado, que eles gastaram caralhos de dinheiro, mas no final das contas as pessoas não gostaram, dizendo que estava mal animado. Então,
é aquilo, foi a década de transição, onde as pessoas estavam se encontrando se eram fãs de animes fluidos, fãs de animes com CGI. Foi a década que nós tivemos animes como Re:Zero, que faziam você ter um certo teor psicológico e se botar no lugar com o protagonista bundão. O protagonista bundão voltou, não é só o Shinji. Eu tô vendo o que eu tô fazendo assim, estão parecendo seios. Mas enfim, a volta dos protagonistas bundões. Tivemos Darling in the Franxx, que era pra ser o novo Evangelho e acabou virando aquilo, que eu não sei nem definir como que eu gostaria de falar que foi Darling in the Franxx, foi simplesmente aquilo. Então, foi uma década e tanto, e eu fiz essa pequena recapitulação apenas para vocês lembrarem comigo de que aconteceu nos anos de 2010 a 2020. Muito ecchi, caiu. Muito isekai, cada vez mais. Animes escolares continuaram, mas em menor quantidade. Animes de romance shoujo ainda continuaram lançando, mas pararam de ter tanto destaque. Afinal, um tempo atrás, todo mundo sabia que era um Toradora. Atualmente, todo mundo sabe que é um Black Clover. Ah, mas todo mundo sabia também que era Naruto. Mas não dá pra comparar Naruto com Black Clover, porque Black Clover ele parou, ele não foi lançamento direto, igual One Piece também, que é lançamento direto. O Fairy Tail teve suas várias pausas. Então, tipo assim, foi uma década de mudanças, uma década onde a gente não via mais aqueles animes de 300 episódios saindo, mas em compensação a gente via diversos animes de diversos gêneros crescendo e decaindo. E isso é meu resumo sobre essa época, uma época de transição entre os animes. Eu acho que foi todo esse período de transição e até agora não se encontrou, que ficou preso em apenas um gênero, está sempre ficando preso dentro de um único gênero de anime. E é por aí que vai ficando o vídeo, eu acho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, por essa conversa espontânea, sem roteiro, sem nada, apenas falando sobre o que eu achei dos últimos anos, onde eu acho que realmente teve uma decadênciazinha em alguns aspectos, e aumento em outros. Eu não gostei de muita coisa que saiu depois dos anos de 2015, por isso que eu nem perdi meu tempo de assistir 3 ou 4 episódios de algumas coisas, simplesmente dropava e nem me jogava no mailing list porque era algo que pra mim era irrelevante. Tivemos anúncios de que Code Geass ia voltar, foi uma década e tanto. E tudo isso graças também, acho que, à popularização dos serviços de streaming. Se não fosse um Crunchyroll, possivelmente não teríamos tantos animes sendo visualizados atualmente. Porque tem muita gente até hoje que não sabe como ver anime e acha isso inacessível. E tem aquela galera que simplesmente paga o Crunchyroll para assistir o seu Boruto e assim acaba conhecendo outros animes. Foi a época das streamings, parando de ser a venda dos Blu-rays, ainda tendo muitas vendas de Blu-ray como foco, mas a época da streaming. E isso pra mim foi os anos de 2010 até 2020. Obrigado, falou e até a próxima.